Bom dia! Aulinha de ciências hoje. Todo mundo preparado? Então vamos lá, capítulo 6. A água no ambiente, página 218. A água está presente no ar que respiramos, nos rios, nos oceanos e até mesmo flutuando nele, os icebergs. A água é essencial para a vida e encontrada em grande quantidade no planeta Terra. E sabe de uma coisa? A água da chuva já pode ter feito parte de um oceano e de um ser vivo. Como isso é possível? Este é um dos assuntos que vamos estudar neste capítulo. Então ele mostra aí, ó, a imagenzinha de quê? Quem é que sabe? Um navio, um iceberg. Te lembra de quê? Do Titanic, né? Titanic foi um navio que bateu no iceberg. Ah, o que é um iceberg? Se necessário, faça uma pesquisa. Então, eu não vou dizer. Se você não sabe, faça a pesquisa. Bem, o navio Titanic afundou após se chocar com o iceberg. Porque o iceberg foi capaz de danificar o casco do navio Titanic e a água do mar não. O que é que vocês acham? Tem gente que diz que não foi só por causa do Titanic, né? Ou não foi só por causa do iceberg que o Titanic afundou, né? Eu já ouvi relatos, né? Assuntos, né, sobre isso, que como embaixo do navio tinha as caldeias, né, tinha o fogo, né, que fazia o navio funcionar naquela época, então esse fogo, esse calor esquentou a lateral do navio, ficou mais fina, né, mais sensível, e quando bateu no iceberg, por isso que o iceberg rasgou, né, a lateral do navio, porque ela já estava sensível por conta do calor do fogo. Não sei se isso é verdade, né? São as notícias, as histórias que a gente vê na internet. Então, não sei se é verdade, mas fica a dúvida, né? Sei. Como você acha que a água da chuva já pode ter feito parte de um oceano? Né? Que ele diz aí no quadrinho amarelo, que a chuva, né? Que a água da chuva já pode ter sido feito parte do oceano, né? Por que ele está perguntando isso? Vamos saber mais na frente, né? Na 220, ele fala sobre os estados físicos da água. Ele mostra a tirinha aí, né? O Bidu olhando uma pedra de gelo, quando de repente derrete e vira água. E mais um tempo olhando, forma uma nuvenzinha aí, né? Evapora. Aí ele diz aí, ó. Seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério, né? Ele falando com a água. Personalidade dele, né? Então, o que é que a gente pode observar aí nessa tirinha? E o gelo, né, sofreu algumas alterações. Ele passou do estado sólido pro líquido, depois pro gasoso. Na segunda questãozinha aí do balãozinho, ele diz assim, ó, personalidade se refere às características de uma pessoa. São qualidades e defeitos que tornam cada pessoa única. A água não apresenta personalidade. Por que você acha que Bidu falou sobre a personalidade nessa tirinha? Se ele diz que personalidade são qualidades e defeitos, né? Ele pode dizer que ela passou pelas três qualidades da água, né? Pelos três ou defeitos, né, que era sólido, depois foi pro líquido, depois foi pro gasoso, ela se transformou assim rapidamente. Então, eu acho, né? E você, o que é que você acha? Como você observou na tirinha acima, a água sofreu algumas mudanças. Ela passou de gelo para água líquida e então para vapor. Cada quadro da tirinha representa um estado físico da água, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Observe a seguir algumas características de cada estado físico da água. No estado físico sólido, a água apresenta forma definida. As geleiras são locais onde grande parte da água se encontra no estado físico sólido, assim como o iceberg e o gelo da geladeira. No estado físico gasoso, a água está sob a forma de vapor.
e não apresenta forma definida. A água nesse estado físico pode ser encontrada dispersa no ar, né? São aquelas gotículas de água que você nem nota, mas se você colocar uma panela com água no fogo e tampar, né, deixar lá por algum tempo, quando você levanta a tampa, você vê as gotículas de água, né? A água evaporando. No estado físico líquido, a água apresenta forma variável de acordo com o local onde ela se encontra, nos rios, mares, oceanos e lagos. É possível encontrar água no estado físico líquido, assim como nas torneiras das residências. Página 221. Ciclo da água. Leia as manchetes abaixo. Chuvas elevam o nível do rio Tocantins 3 metros acima do normal. Essa notícia aí foi de 2019. Falta de chuva deixa rios e córregos secos na região norte de Goiás. Mesma data aí, ó, né? Que eles pegaram essas manchetes. 3. Qual é o assunto abordado nas manchetes? A influência da água, né? Do nível da água. Qual é a relação entre as nuvens, a chuva e a água dos rios e dos córregos? A relação é que a água da chuva ou a água dos rios e dos córregos, né, evapora, vai para as nuvens e volta em forma de chuva. Conhecido ciclo da água, né, que a gente já estudou. A água pode ser encontrada nos seres vivos e em diversos ambientes, mas é possível que a água se mova no ambiente? Sim, a água está em constante movimento, podendo ser encontrada em diferentes ambientes. O movimento da água no ambiente está associado às mudanças de estado físico. Essas mudanças geram um movimento contínuo da água no ambiente, chamado ciclo da água ou ciclo hidrológico. Lá no terceiro ano, nós vimos o ciclo da água, né? Que a água evapora, vai para as nuvens, né? As nuvens ficam carregadas e chove, né? Isso foi o que a gente aprendeu no terceiro ano como ciclo da água. Só que aí ele tem outro nome, ó, ciclo hidrológico, né? Mais um conhecimento, né? Ao ler as manchetes acima, podemos perceber que a água presente nas nuvens chega aos rios e córregos sob a forma de chuva. Mas é possível que a água dos rios e de córregos retorne às nuvens? Para responder a esta e a outras questões, acompanhe o esquema das páginas seguintes. Então vamos ver aí esse esquema, né? Na página 222 e 223, né, deixem o livro aberto, que aí pra gente poder entender aí. Observe a seguir o esquema simplificado do ciclo da água, né, do ciclo hidrológico, ciclo da água. Então vamos lá, ó. A primeira coisa que acontece, a água evapora, né? Então o nome desse processo é vaporização. Parte da água presente na superfície dos oceanos, mares, rios e lagos sofre vaporização pela ação da luz solar e dos ventos. Os seres vivos também liberam vapor de água no ambiente por meio da respiração e da transpiração. Depois acontece, ó, quando a gente estudou, né? A água evapora e vai para as nuvens. Quando ela chega nas nuvens, ela tem o nome de condensação. O vapor de água sobe e atinge as camadas mais elevadas da atmosfera. A baixa temperatura faz esse vapor sofrer condensação, formando pequenas gotas de água no estado líquido que se juntam e formam as nuvens. Né? Então, a água evapora, vai para as nuvens. Não foi assim que a gente aprendeu? Então tá aí, quando ela evapora é vaporização, quando ela está nas nuvens é condensação. Quando a nuvem está lá carregada e vai chover, o nome é precipitação. Né? No interior das nuvens, as pequenas gotas de água se unem até formarem gotas maiores que atingem a superfície terrestre na forma de chuva. Essa água escorre pela superfície e reabastece os reservatórios de água, como rios e mares. Em alguns casos, a água presente nas chuvas se solidifica e forma pequenos cristais de gelo que se tornam maiores e chegam à superfície terrestre como granizo. Né? Então, tem alguns lugares do Brasil também
que tem essa chuva de granizo, né? Que são pedrinhas de gelo, vamos dizer assim, pequenininhas que formam a chuva de granizo, certo? Aqui só tem no sul do Brasil, né? Nas serras do sul do Brasil, que são as mais elevadas, mais frias, tá? Seria ótimo se aqui no Ceará tivesse, né? Para refrescar este nosso calor. Então, depois que acontece a precipitação, né? Depois que chove, né? Que a água cai na terra, acontece a infiltração, que é parte da água que chega à superfície terrestre, infiltra-se no solo, atingindo suas camadas inferiores, onde pode abastecer os reservatórios de águas subterrâneas. Então, vamos lá. Quando estudamos no terceiro ano, né, tinha aqui a águazinha aqui do mar, né? Vamos fazer aqui a nossa terra, né? Aqui é a nossa terra, linda. São artistas, né não? Aqui é o mar, certo? Vamos desenhar aqui o nosso peixinho. Que é o nosso mar. Quando a água, né, evapora, vamos fazer assim, evapora, né? Ela vem aqui para a nuvem. Então, aqui, quando a gente aprendeu no terceiro ano que a água evapora, no quinto ano a gente está aprendendo que ela tem o nome de vaporização. Vamos escrever aqui. Cortar bem aqui para escrever bem aqui no meio. É a vaporização, né? A água evapora. Ela vem aqui para as nossas nuvens, certo? Quando ela chega nas nossas nuvens, ela tem o nome de condensação, certo? Ela tá aí enchendo as nossas nuvenzinhas, né? A gente aprendeu. Quando a nossa nuvem tá cheia, tá carregada, tá pesada, e quando a gente olha pro céu, ela tá toda cinza, né? Ali ela tá cheia de água. O que que acontece? A chuva. Então, tá chovendo, ó. Quando acontece a chuva, né, que a água volta, né, quando ela volta, ela tem o nome de precipitação. Então, vamos botar bem aqui no meio. Não sei se dá pra vocês verem aí, mas como eu tô falando também, né? E quando ela vem aqui, ó, pra nossa plantinha, né, que ela vem aqui as nossas plantinhas aqui embaixo, né, que ela infiltra no nosso solo, ela tem o nome de infiltração. Infiltração, né, que ela volta para aqui debaixo da nossa terra, certo? Então vamos lá repetindo. Né? A água da chuva, ela evapora, né? A vaporização, ela evapora, ela vai para as nuvens. Quando ela chega nas nuvens, ela tem a condensação, certo? As nuvens ficam cheias. Depois ela tem a precipitação, que é a chuva, né? A chuva, a água voltando. E quando isso acontece, parte da água volta para os mares e rios, né? E parte acontece a infiltração, que ela entra no solo, né? Então, tá aí o nosso ciclozinho da água. Na 223 tem um quadrinho aí, ó, rios voadores, uma curiosidade. Os rios voadores são cursos de água na atmosfera terrestre, ou seja, massas de ar ricas em vapor de água e que são carregadas pelos ventos. Essas massas de ar se deslocam do Oceano Atlântico para a região da floresta amazônica e desta para outras regiões do Brasil. Em condições adequadas, os rios voadores levam chuva por onde passam, sendo responsáveis por grande parte das chuvas na região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Então tá aí, ó, os rios voadores, né? Curiosidades de ciências.
Na página 224, ele continua aí, ó. Além da chuva e do granizo, a água presente nas nuvens pode atingir a superfície terrestre na forma de neve. Então, a água pode voltar, né, aqui para a terra em forma de granizo, né, que é as pedrinhas de gelo, na forma de água, né, que é a chuva, e na forma de neve. Então, 3 formas, né, que a água pode voltar para a terra depois que acontece a vaporização. A neve se forma quando a temperatura no ambiente da nuvem está abaixo de 0 graus Celsius. Nessa condição, o vapor de água se solidifica e forma cristais de gelo, que se unem e formam os flocos de neve. Embora não seja comum em alguns anos, já foi observada a ocorrência de neve na região sul do Brasil, o que incentivou o turismo nessas áreas. Então, ó, aí ele ampliou aí, né, o floco de neve para mostrar o formato, né? Esse formatinho aí é que tem nos filmes da Frozen, né? O símbolozinho da Frozen, né? Esse floquinho de neve que foi olhado no microscópio, né? Que no olho nu a gente não consegue ver esse formato. Então, em 2014, ó, essa foto aí é de 2014, é em Santa Catarina, né? Lá no sul. Neve em Urubici, Santa Catarina, 2014. Por causa da neve, algumas cidades de Santa Catarina, como São Joaquim e Urupema, e do Rio Grande do Sul, como Gramado e Canela, tornam-se pontos turísticos. Na página 225, impermeabilização do solo e planejamento das cidades. Francisco tem 80 anos de idade. Há muitos anos, a cidade onde ele vive era uma pequena comunidade. À medida que a comunidade foi crescendo, muitas pessoas de outros locais se mudaram para lá. Várias construções foram feitas e com elas as calçadas e o asfalto das ruas e estradas. O prefeito da cidade sabia da importância do solo para evitar alagamentos. Foi então que ele resolveu planejar o crescimento da cidade e reduzir a impermeabilização do solo. Para isso, foi determinado que a cidade iria manter algumas áreas verdes e as calçadas seriam permeáveis, permitindo a passagem de água pelo espaço entre as peças. Então ele fez a calçadinha aí, ó, com uns espacinhos que quando chove a água infiltra aí por esses espaços, né? Essas medidas ajudaram a reduzir a impermeabilização do solo na cidade, que é uma das principais causas de alagamento. Essa impermeabilização ocorre quando o solo é coberto pela construção de moradias, por asfaltos e calçadas, perdendo a capacidade de absorver água. Reduzir a impermeabilização do solo é responsabilidade de todos. Fique atento para que o local onde você vive possibilite a infiltração da água no solo. Então, esse mesmo projeto aqui está sendo feito ali no Mucuripe, né? Ali perto do morro da Santa Terezinha ali, né? Na abolição, na Raimundo Girão, na historiador Raimundo Girão, não, na continuação ali da abolição para quem vai para o Mucuripe, Cacipé ou Serve Luz. Ali estão fazendo uma obra, né? Onde vai até o metrô. Pois é, ali quem passa por ali já viu que eles estão colocando umas pedrinhas, né? Não tem mais asfalto, são umas pedras agora na via, né? Não tem mais asfalto. Ali é exatamente por isso. Como ali quando chove alaga muito, né? Porque desce a água ali do morro. O que eles fizeram? Fizeram isso, né? Fizeram as pedrinhas com os espaços, aí tem uns espaços para poder a água infiltrar, né? Então, ele pergunta aí, ó, na cidade onde você vive existem áreas verdes ou calçadas permeáveis? Então tá aí a resposta, né? Tem a área verde lá que eles colocaram grama, né? Em todo o morro, né? E depois eles colocaram as pedrinhas, né? Embaixo. Como você acha que os cidadãos podem ajudar a reduzir a impermeabilização do solo? Exatamente isso, né? Colocando essas mesmas pedrinhas, colocando mais
área com grama, né? Quando chove a água vai infiltrar, né? Fazendo aí a infiltração, né? A água indo os reservatórios de água subterrânea, né? Vocês vão fazer agora a 226 e a 227, certo? Façam aí que a gente volta com a correção. Забуду имя любимое мое, твое имя любимое мое. Vamos lá para nossa correção, página 226. Rebeca montou um terrário em sua aula de ciências. Ela adicionou água, solo, pequenos animais e plantas. Vedou o terrário e o deixou em um local que recebia luz solar pela manhã. Certo dia ela observou a formação de pequenas gotículas de água na parede do terrário. Veja abaixo. Então tá aí o terrário dela, ó, ela colocou umas pedrinhas, colocou areia, colocou um caracol, umas minhoquinhas, umas plantinhas, né? E umedeceu tudo isso com água. No item A ele pergunta, de onde veio a água que surgiu na parede do terrário? Aconteceu aí o ciclo da água. Ela botou o terrário dela no sol, né? Então o calor do sol que foi que fez? Fez evaporar a água, né? Que ela tinha colocado. Evaporou a água, formou as gotículas, né? De água aí na parede do terrário. Esse calor formou as gotículas de água. Então, de onde veio a água que surgiu na parede do terrário? Né? Foi a evaporação da água que ela tinha colocado dentro. Então, se ela colocou a água dentro, o calor do sol fez com que a água evaporasse, formando essas gotículas. Como não tem muito espaço, onde foi que elas ficaram? Nas paredes, né? No vidro aí, no vidro do terrário dela. B. Qual etapa do ciclo da água pode ser associada à formação de gotículas na parede do terrário? Qual etapa? A etapa que ele vai para as nuvens. Como é o nome dessa etapa que ele vai para as nuvens? Né? Condensação, né? A etapa de condensação, que é as gotículas de água no ciclo hidrológico, as gotículas de água elas sobem, quando elas evaporam, né? Em forma de gotículas de água, elas vão para as nuvens. Então, o nome é condensação, né? Na etapa de condensação. C. Qual é a importância da luz solar para a manutenção do terrário? A luz ela ajuda as plantas a produzir o seu próprio alimento, a liberar o oxigênio para os animaizinhos que ela colocou dentro. E é possível que aconteça o ciclo da água, né? A importância da fotossíntese, do ciclo da água. O que mais que a gente pode dizer? A importância da luz solar. Qual a importância da luz solar para a manutenção do terrário? A importância que ocorre a fotossíntese, né? Que ela colocou umas plantinhas, né? Se você olhar aí tem umas plantinhas, ela colocou as plantinhas e acontece a fotossíntese. Né? A planta produz o seu próprio alimento, então a planta se alimenta, não morre. Nesse processo ele libera oxigênio, o oxigênio serve para quê? Para os animaizinhos que ela colocou aí dentro também. E acontece o ciclo da água, né? Que a água evapora, forma de gotículas e fica tudo úmido, certo? D. A água é essencial para o desenvolvimento das plantas. Porque não é preciso adicionar mais água ao terrário após ele ser vedado? Porque ocorre aí o ciclo, né? Ela vai evaporando e vai voltando e vai, então, ela não seca, né? Então não precisa colocar mais água, né? Porque sempre vai fazendo esse processo do ciclo da água. Ela evapora, forma as gotículas e essas gotículas voltam de novo para a terra. Então não precisa colocar mais água. Na página 227. Segunda, leia a manchete a seguir. Chuva de granizo destrói plantações de banana e causa prejuízos no Vale do Ribeira, em São Paulo. Como é formado o granizo? A gente viu lá no texto, né? A água presente nas nuvens se solidifica, né? Ela fica sólida e forma pequenos cristais de gelo que se unem e se tornam maiores, chegando à superfície terrestre como granizo. B. Assinale o estado físico em que a água se encontra na chuva de granizo. Qual dos três estados aí? Vapor, líquida ou sólida? Né? Se ele diz aí
que se solidifica formando pequenos cristais de gelo, então é o primeiro aí, né? Os cubinhos de gelo. Então você marca um xizinho aí. 3. Enumere adequadamente as etapas do ciclo da água. Então, número 1 é vaporização. Número 2, condensação. Número 3, precipitação. E o número 4, infiltração, né? Na vaporização, a água evapora, vai para as nuvens e depois a nuvem está carregada, chove, né? Então, tá aí o ciclo da água. Então, 1, vaporização, 2, condensação, 3, precipitação e 4, infiltração. Concluímos aí a aula de hoje. Beijinhos e até a próxima aula.